Fim das chuvas e muito calor. Confira a previsão do tempo para esta semana. A zona de convergência do Atlântico Sul deve perder força no Brasil. Ao longo desta semana, a zona de convergência do Atlântico Sul (SCAS) segue atuando sobre o país. O fenômeno causa pancadas de chuva e espanta o calor sobre a região centro-oeste, embora o oeste de Goiás e o Distrito Federal continuem com tempo mais firme, assim como outros estados, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. O site Meteored divulgou a previsão do tempo nesta terça-feira, 4. No entanto, as chuvas já reduziram bastante de intensidade em estados que estavam sendo bastante impactados pela chuva. Em Minas Gerais, chove apenas no Alto Paranaíba. No Rio de Janeiro, no Espírito Santo e na Bahia, o tempo firme predomina, apenas com pequena possibilidade de chuva fraca. Mas leia mais notícias de Brasil em Oeste. A partir de sexta-feira 7, uma região de alta pressão começa a ganhar abrangência sobre o país. O fenômeno inibe a formação de chuvas em diversos estados e faz o tempo voltar a ficar firme e seco. Ascas passará por um processo de dissipação. Ainda há possibilidade de chuvas rápidas durante a tarde, especialmente no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, mas ainda assim a maior parte dos municípios do centro-sul do país registrará tempo mais firme. No sábado 8, a maior parte do país registrará tempo firme, aberto e ensolarado. Há possibilidade de chuvas fracas e pontuais no leste de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e Bahia. Por causa dos ventos que transportam umidade do oceano, os acumulados baixos não causarão transtornos para a população. Chuvas mais intensas serão registradas somente na região norte do país e parte do Nordeste, mais especificamente litoral norte, Maranhão e Piauí, por causa da atuação da zona de convergência intertropical. Calor vai aumentar. O tempo se mantém similar no domingo 9, com tempo firme na maior parte do país ao longo de todo o dia. As temperaturas começam a subir, mas ainda não atingem patamares extremos. No geral, as máximas durante a tarde giram em torno de 30 graus Celsius a 35 graus Celsius na maior parte do país. Apenas no Rio Grande do Sul temperaturas superiores podem ser registradas ao longo do fim de semana. As máximas chegam a valores próximos ou superiores aos 40 graus Celsius, especialmente no extremo oeste do estado, em municípios como Uruguaiana, Alegrete e Maçambará. A tendência de tempo firme e quente pode continuar ao longo da semana que vem. Rio Grande do Sul enfrenta onda de calor acima de 40 graus Celsius. Altas temperaturas no estado gaúcho vão persistir até a próxima segunda-feira 10. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu uma alerta para a onda de calor acima dos 40 graus Celsius no Rio Grande do Sul. O aviso na cor vermelha significa grande perigo e persistirá até a noite da próxima segunda-feira 10. Mas leia mais notícias do Brasil em Oeste. As altas temperaturas vão afetar a região metropolitana de Porto Alegre e as áreas sudoeste, oeste, sudeste e nordeste do estado. Rio Grande do Sul terá temperatura de 29 graus Celsius na sexta-feira 7. Apesar de um possível alívio na sexta-feira 7, com temperatura em torno de 29 graus Celsius em Porto Alegre, a sensação térmica deve permanecer elevada. A onda de calor é caracterizada pela manutenção das temperaturas máximas por mais de 5 dias consecutivos acima de 5 graus Celsius da média regional. Calor intenso. O aumento do calor deve-se à falta de chuvas regulares na parte norte da Argentina e no centro-oeste do Rio Grande do Sul. Santa Catarina também enfrentará onda de calor no próximo fim de semana. As regiões da Grande Florianópolis, do Sul e do Norte catarinenses, além do Vale do Itajaí, estão sob aviso laranja de perigo, conforme alerta do INMET. Leia também. Fim das chuvas e muito calor. Confira a previsão do tempo para esta semana. A zona de convergência do Atlântico Sul deve perder força no Brasil. Ao longo desta semana, a zona de convergência do Atlântico Sul (SCAS) segue atuando sobre o país. O fenômeno causa pancadas de chuva e espanta o calor sobre a região centro-oeste, embora o oeste de Goiás e o Distrito Federal continuem com tempo mais firme, assim como outros estados, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. O site Meteored divulgou a previsão do tempo nesta terça-feira 4. No entanto, as chuvas já reduziram bastante de intensidade em estados que estavam sendo bastante impactados pela chuva. Em Minas Gerais, chove apenas no Alto Paranaíba. No Rio de Janeiro, no Espírito Santo e na Bahia, o tempo firme predomina, apenas com pequena possibilidade de chuva fraca. Mas leia mais notícias de Brasil em Oeste.
A partir de sexta-feira 7, uma região de alta pressão começa a ganhar abrangência sobre o país. O fenômeno inibe a formação de chuvas em diversos estados e faz o tempo voltar a ficar firme e seco. Ascas passará por um processo de dissipação. Ainda há possibilidade de chuvas rápidas durante a tarde, especialmente no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, mas ainda assim a maior parte dos municípios do centro-sul do país registrará tempo mais firme. No sábado 8, a maior parte do país registrará tempo firme, aberto e ensolarado. Há possibilidade de chuvas fracas e pontuais no leste de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e Bahia. Por causa dos ventos que transportam umidade do oceano, os acumulados baixos não causarão transtornos para a população. Chuvas mais intensas serão registradas somente na região norte do país e parte do Nordeste, mais especificamente litoral norte, Maranhão e Piauí, por causa da atuação da zona de convergência intertropical. Calor vai aumentar. O tempo se mantém similar no domingo 9, com tempo firme na maior parte do país ao longo de todo o dia. As temperaturas começam a subir, mas ainda não atingem patamares extremos. No geral, as máximas durante a tarde giram em torno de 30 graus Celsius a 35 graus Celsius na maior parte do país. Apenas no Rio Grande do Sul temperaturas superiores podem ser registradas ao longo do fim de semana. As máximas chegam a valores próximos ou superiores aos 40 graus Celsius, especialmente no extremo oeste do estado, em municípios como Uruguaiana, Alegrete e Maçambará. A tendência de tempo firme e quente pode continuar ao longo da semana que vem. Rio Grande do Sul enfrenta onda de calor acima de 40 graus Celsius. Altas temperaturas no estado gaúcho vão persistir até a próxima segunda-feira 10. O Instituto Nacional de Meteorologia INMET emitiu um alerta para a onda de calor acima dos 40 graus Celsius no Rio Grande do Sul. O aviso na cor vermelha significa grande perigo e persistirá até a noite da próxima segunda-feira 10. Leia mais notícias do Brasil em Oeste. As altas temperaturas vão afetar a região metropolitana de Porto Alegre e as áreas sudoeste, oeste, sudeste e nordeste do estado. Rio Grande do Sul terá temperatura de 29 graus Celsius na sexta-feira 7. Apesar de um possível alívio na sexta-feira 7, com temperatura em torno de 29 graus Celsius em Porto Alegre, a sensação térmica deve permanecer elevada. A onda de calor é caracterizada pela manutenção das temperaturas máximas por mais de 5 dias consecutivos acima de 5 graus Celsius da média regional. Calor intenso. O aumento do calor deve-se à falta de chuvas regulares na parte norte da Argentina e no centro-oeste do Rio Grande do Sul. Santa Catarina também enfrentará onda de calor no próximo fim de semana. As regiões da Grande Florianópolis, do Sul e do Norte catarinenses, além do Vale do Itajaí, estão sob aviso laranja de perigo, conforme alerta do INMET. Leia também. Fim das chuvas e muito calor. Confira a previsão do tempo para esta semana. A zona de convergência do Atlântico Sul deve perder força no Brasil. Ao longo desta semana, a zona de convergência do Atlântico Sul (SCAS) segue atuando sobre o país. O fenômeno causa pancadas de chuva e espanta o calor sobre a região centro-oeste, embora o oeste de Goiás e o Distrito Federal continuem com tempo mais firme, assim como outros estados, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. O site Meteored divulgou a previsão do tempo nesta terça-feira 4. No entanto, as chuvas já reduziram bastante de intensidade em estados que estavam sendo bastante impactados pela chuva. Em Minas Gerais, chove apenas no Alto Paranaíba. No Rio de Janeiro, no Espírito Santo e na Bahia, o tempo firme predomina, apenas com pequena possibilidade de chuva fraca. Leia mais notícias de Brasil em Oeste. A partir de sexta-feira 7, uma região de alta pressão começa a ganhar abrangência sobre o país. O fenômeno inibe a formação de chuvas em diversos estados e faz o tempo voltar a ficar firme e seco. Ascas passará por um processo de dissipação. Ainda há possibilidade de chuvas rápidas durante a tarde, especialmente no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, mas ainda assim a maior parte dos municípios do centro-sul do país registrará tempo mais firme. No sábado 8, a maior parte do país registrará tempo firme, aberto e ensolarado. Há possibilidade de chuvas fracas e pontuais no leste de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e Bahia. Por causa dos ventos que transportam umidade do oceano, os acumulados baixos não causarão transtornos para a população.
Chuvas mais intensas serão registradas somente na região norte do país e parte do Nordeste, mais especificamente litoral norte, Maranhão e Piauí, por causa da atuação da zona de convergência intertropical. Calor vai aumentar. O tempo se mantém similar no domingo 9, com tempo firme na maior parte do país ao longo de todo o dia. As temperaturas começam a subir, mas ainda não atingem patamares extremos. No geral, as máximas durante a tarde giram em torno de 30 graus Celsius a 35 graus Celsius na maior parte do país. Apenas no Rio Grande do Sul temperaturas superiores podem ser registradas ao longo do fim de semana. As máximas chegam a valores próximos ou superiores aos 40 graus Celsius, especialmente no extremo oeste do estado, em municípios como Uruguaiana, Alegrete e Maçambará. A tendência de tempo firme e quente pode continuar ao longo da semana que vem. Rio Grande do Sul enfrenta onda de calor acima de 40 graus Celsius. Altas temperaturas no estado gaúcho vão persistir até a próxima segunda-feira 10. O Instituto Nacional de Meteorologia INMET emitiu um alerta para a onda de calor acima dos 40 graus Celsius no Rio Grande do Sul. O aviso na cor vermelha significa grande perigo e persistirá até a noite da próxima segunda-feira 10. Leia mais notícias do Brasil em Oeste. As altas temperaturas vão afetar a região metropolitana de Porto Alegre e as áreas sudoeste, oeste, sudeste e nordeste do estado. Rio Grande do Sul terá temperatura de 29 graus Celsius na sexta-feira 7. Apesar de um possível alívio na sexta-feira 7, com temperatura em torno de 29 graus Celsius em Porto Alegre, a sensação térmica deve permanecer elevada. A onda de calor é caracterizada pela manutenção das temperaturas máximas por mais de 5 dias consecutivos acima de 5 graus Celsius da média regional. Calor intenso. O aumento do calor deve-se à falta de chuvas regulares na parte norte da Argentina e no centro-oeste do Rio Grande do Sul. Santa Catarina também enfrentará onda de calor no próximo fim de semana. As regiões da Grande Florianópolis, do Sul e do Norte catarinenses, além do Vale do Itajaí, estão sob aviso laranja de perigo, conforme alerta do INMET. Leia também. Fim das chuvas e muito calor. Confira a previsão do tempo para esta